Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. Hoje a leitura ela tá relacionada a Mercúrio retrógrado, mas o tema é comunicação, tá? Uma visão aí geral entre o que você fala, o que é falado, o que é compreendido e ouvido e respondido, tá? Por quê? Existe muita gente em conexão, né, de alma, onde a outra pessoa some, não responde, tem lá os afastamentos, tem N situações, e muitas vezes isso é confundido com um relacionamento tóxico, onde a pessoa lá dá um ghosting e some e desaparece, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso e foi uma situação extremamente traumática. E com a minha conexão, isso acontece de uma outra forma, num outro lugar. Por quê? Às vezes a pessoa não responde ou não responde na hora. Mas o que eu percebi? Que eu sou extremamente ouvida nos menores detalhes. De coisas, às vezes, que eu nem me lembrava de ter dito, tá? Então, eu passei a ver essa situação de uma outra forma, compreender essa situação de uma outra forma, e valorizar essa escuta ativa, mesmo que não tenha ali uma resposta da forma que eu gostaria que fosse, né? Ou da forma que o ego gostaria que fosse. Porque é uma escuta muito ativa. Até mais ativa que de mim para mim mesma. Se é que isso é possível. Tá? Ai, tá do lado errado? Eu tô embaralhando do lado errado. Não vou ler cartas ao contrário. É uma distorção disso, tá? Então, fiquem atentos. De novo, né, pessoal? A intenção não é passar pano para situações tóxicas, de violência psicológica, porque você ser ignorada, não ser respondida, é muito violento, é muito ruim, tá? Então, não confundam, não confundam. Olha só, duas. O 2 de ouros. Gente, se vocês ouvirem alguns barulhinhos, é a Pipoca que ela resolveu sentar não, sentar na poltrona atrás de mim e ela tá se coçando, tá? Cachorro, né? Cachorro sendo cachorro. Estou gravando também durante a semana, então tem obra num apartamento aqui no prédio.
Se vocês ouvirem barulhos, é isso, tá? 7 de espadas já saiu. Seis de ouros. Equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? A gente tá nesse processo de equilíbrio das comunicações, de cura e restauração do equilíbrio das comunicações. E de fluxo, né? Aqui existe um fluxo, certo? Para quem chegou até aqui, pessoal, essa percepção que eu tive pode ser que seja muito importante para algumas pessoas, tá? E, de novo, não é uma distorção. O que pode acontecer é que a pessoa, ela tem uma escuta tão ativa, tão apurada daquilo que você está dizendo, que pode ser muito difícil de dar conta disso, tá? Então, por um tempo, essa pessoa, ela fugiu. Ou, em algumas situações, ela evita realmente de responder naquele momento, tá? Porque aqui ele tá meio que saindo correndo, é o 7 de espadas, e ele deixou cair 2. E pode ser que essa pessoa, ela fique muito envergonhada, o 5 de espadas, por não responder na hora, pode ser que, né, se você já passou por um ghosting e a pessoa saiba disso, aí ela se sente ainda mais envergonhada e isso gera um conflito, 2 de espadas, tá? Ou, de repente, né, a tua cobrança em relação a isso, você ficar aqui, né, de olhos vendados, para isso tudo que eu tô falando, você deixa a pessoa com 2 de espadas, porque aqui é o 2 de espadas, mas não tá aqui, tá nessa carta do 7 de espadas, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. E pode ser também um convite, que aqui ela tá vendada, e quando a gente perde, né, um dos sentidos, a gente acaba apurando o outro. No caso de quem não vê, é justamente a audição. Então, pode ser também um convite para ouvir o que essa pessoa tem para falar, tá? Mas esse conflito, ele chega ao fim, é uma mudança, é uma torre, tá? Na comunicação, que pode estar relacionado também ao trânsito de Urano, que tem aqui os raios, tá? E é um processo também desse ano, característico deste ano, porque a gente tá num ano de Yansan, certo? E de fato equilibrando, tá? Sai o 6 de ouros e sai o 2 de ouros. Então, é um equilíbrio. E aqui ele tá com um instrumento, tá? É como se tem ali um despertar mesmo, tá? É como se tivesse sendo um trabalho da espiritualidade, de bater nesse... Eu não sei qual é esse instrumento. Pode ser que tenha no livrinho, mas eu não vou ver agora. Mas de acordar para que existe coisas aqui, tesouros guardados, tá? Essa pessoa, ela ouve o que você fala e ela guarda isso como um tesouro. Então, cuidado também com o que ou como você fala com a sua conexão, tá? Isso é muito importante, isso é muito sério, gente. Né, e eu me vi em algumas situações, né? A gente tá, às vezes, tão acostumado pela vida e, enfim, né? Pressa e às vezes a gente acaba respondendo ou falando de uma forma meio atravessada. Então, cuidado, tá?
Suas palavras são um tesouro para essa pessoa. Cuidado com isso. Vocês têm um 10 de ouros para realizar. Uma família, tá? Projetos e conquistas e felicidades juntos. Essa pessoa te vê como uma rainha de ouros, tá? Ele quer te trazer toda a prosperidade do mundo. E vai trazer, porque aqui a gente tem o Rei de Espadas, que é a razão, o Rei de Ouros, que é a materialidade, e o Rei de Copas, tá? Aqui é um equilíbrio